Fala meu amigo, fala minha amiga, seja muito bem-vindo aqui a mais uma análise do nosso canal. E hoje eu venho trazer um fundo de logística, certo? E esse fundo de logística ele está com um desconto bem interessante no valor dele, da cota, em relação ao valor patrimonial atualmente. E por outro lado ele tem distribuído bons dividendos, certo? E a gente sabe que o setor de logística está em alta e hoje tá os fundos de logística tendem a estar mais caros, mas esse não, ele está com um valor bem interessante. Ele é gerido pela Rio Bravo Renda, né? Rio Bravo Investimentos, uma boa gestora, né? Vamos estar aqui explicando como é que funciona esse fundo, mostrando alguns dados e dando nossa opinião. Lembrando que esse vídeo não é conselho de investimento, nem recomendação de compra e venda. E vende se vale a pena ou não aqui, tá? Beleza? Então vamos começar aqui mostrando alguns dados gerais aqui sobre o fundo SDIL 11, certo? Vamos fazer uma análise aqui do fundo gerido pela Rio Bravo. Ele tem a data de IPO desde 2012, como nós podemos ver, então ele já tem muito tempo aí, só que ele começou como monoativo, certo? Ele só tinha um ativo na época e a gestão não era feita pela Rio Bravo. Certo? Ela só assumiu recentemente, nos últimos, se não me engano, 2018. Tá? Nós vamos ver até no relatório gerencial para tirar essa dúvida. Mas Rio Bravo tem assumido e o fundo ele se tornou multiativo. Hoje ele tem outros galpões logísticos, certo? E tem melhorado bastante. O mandato dele é renda, certo? Como nós podemos ver. A representação do IFIX dele é 0,64%, certo? Que não é muito. E ele tem sido bem avaliado pelos usuários do Clube FI, dando nota 4 aqui de 5, certo? Vamos ver aqui a evolução na quantidade de cotistas ultimamente. A gente pode ver que teve um crescimento acentuado de 2019 para cá. E já temos 40 mil cotistas atualmente, tá? Vamos ver as cotações dele, como se comportaram historicamente. O preço da cota dele estava subindo acentuadamente, como nós podemos ver de 2016, né? Ele que primeiro ele teve uma queda grande, e então ele tem subido bastante, chegando a um cume, né, um ápice aqui, e logo depois veio a pandemia, a queda, e ele está tendo um pouco de dificuldade para se recuperar aqui, mas a tendência tem sido de alta desde 2016, e a tendência é continuar subindo aí com o passar do tempo, certo? Agora vamos ver aqui os dividendos. Ele pagou nos últimos 12 meses 6,59%. Ele pagou no último mês 0,63% de dividendo, que é um dividendo interessante quando nós olhamos outros pares, né? Que for acima de 0,5 já começa a ser interessante, ainda mais 0,6, 0,63 é interessante para um fundo de tijolo, né? Vamos pegar o histórico aqui de dividendos. Você pode ver que antigamente ele distribuía mais, até um retorno até maior por mês, 0,79%. E tem caído, tem reduzido aqui, chegando a 0,68% em 2019. E teve uma queda em janeiro de 2020 devido à pandemia, agora tem se recuperado de novo. Mas ele já distribuiu patamares maiores de dividendos. Mas ainda é um patamar bem interessante, né, dividendo. Ainda mais quando nós olhamos o valor da cota pelo valor patrimonial, PVPA. Né, ele está com desconto aí de 8,48% nesse momento, apresentando uma oportunidade aí, um upside de um desconto de 8,48% e um PVPA de 0,92%. Então o mercado está bem desconfiado em relação a esse fundo, como a gente pode constatar aqui, está precificando bem abaixo, né? Mas vamos aqui ver os imóveis que esse fundo tem. Vamos ver aqui o último relatório gerencial, que foi emitido agora em abril de 2021. Ver alguns dados aqui sobre ele. Vamos ler aqui o relatório gerencial resumidamente, tá? Não vou aqui também, senão o vídeo vai ficar muito extenso, não vou ler o relatório inteiro, só os principais pontos, certo? Aqui ele traz alguns dados gerais, ele traz alguns eventos, aquisições que aconteceram, né? Aquisição desse galpão aqui, com preço de aquisição equivalente a 155 milhões, né? Foi realizado com recurso obtido da quinta emissão de cotas encerradas em fevereiro, agora de 2021. É um galpão bem localizado em Contagem, em Minas Gerais. Ele é classe AAA, certo?
e é um galpão aí bem grande, certo? O terreno ele tem 172 mil metros quadrados, certo? E esse galpão é justamente, como ele explica aqui, para distribuição de produtos adquiridos no portais de e-commerce, ok? Com destino para todo o estado de Minas Gerais, com exceção de Belo Horizonte. Então, basicamente é para e-commerce. Foi divulgado uma renovação aqui contratual, certo? Aqui com a BRF, certo? Neste galpão aqui, certo? Alguns investimentos que estão sendo feitos, um retrofit, ou seja, uma melhora nesse galpão aqui no One Park, certo? Que é no galpão de Guarulhos, São Paulo. Está sendo feito algumas melhorias, o fundo está tentando desembolsar alguns valores aí. E ele mostra que encerrou o mês de abril com um caixa de 98,5 milhões de reais, sendo que 74,8 estão alocados em renda fixa e tem um saldo aí de 23,7 milhões que estão aplicados em outros fundos. Aqui ele fala sobre a estratégia. A estratégia do fundo, basicamente, segundo a gestora compartilha com a gente, é investir nos grandes centros comerciais na região metropolitana do Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, com galpões que não fiquem a mais de 30 km do centro comercial, que fiquem de 30 km para baixo. Aqui ele traz um comparativo do fundo com o IFIX, com a média dos outros imóveis, certo? Aqui ele mostra que 100% dos imóveis deles estão a menos de 30 km da capital, que isso é bem interessante, porque quanto mais próximo ao centro da capital, melhor para um fundo de logística, certo? Bem melhor. Enquanto a média do IFIX é 41,7%. 98% dos contratos com vencimento acima de 2023 para esse fundo, enquanto a média do IFIX é 82,5%. 48% dos contratos deles são atípicos, enquanto a média do IFIX é 42,5%. Contratos atípicos são mais seguros, né, possuem garantias para o cumprimento deles, ao contrário dos típicos, podem ser rescindidos sem grandes multas. Não, atípico ele impõe pesadas multas, certo? 74,7% dos ativos são de classe A, enquanto a média do IFIX é 78%, está um pouquinho abaixo, mas ainda bem interessante. A vacância física dele atualmente é de 8,3%, enquanto o IFIX está com uma média aí de 7,7%, ele também está com uma vacância um pouco acima, certo? O PVP dele está 0,94, enquanto o IFIX, os outros galpões logísticos no IFIX, né, os outros fundos de galpão, estão com a média de PVP de 1,10. É aí que está, né? Os galpões logísticos estão sendo muito procurados e os fundos de galpão estão realmente com um preço mais elevado. Não é o caso desse, que está com um preço bem abaixo aqui. Agora, em que ele investe? Ele investe 87% do patrimônio dele hoje está alocado em galpões. Renda fixa 8,4%, carteiras de fundos imobiliários 2,7% e outros 3,7%, certo? Aqui ele traz um DRE, né, demonstração de resultados. Aqui a composição dos resultados em si, dos dividendos, dos 42 centavos por cota que tem sido pago, 0,01 carência, né? Pagamento aqui 0,01 e despesas 14 centavos. Dos 42 centavos nós temos 14 centavos de despesa, que é uma parcela bem considerável, resultando em 0,28 centavos. Certo? Vamos descendo aqui. Liquidez. Aqui ele traz o desempenho das cotas em relação ao IFIX. Como a gente pode ver, ele tem ficado acima do IFIX e agora ele também se mantém acima, o desempenho dele total, acima do IFIX. Aqui a rentabilidade sobre a gestão da Rio Bravo, né, ele assumiu em 2017. Em dezembro, aqui mostra, né, dezembro de 2017 para trás era outra gestão, a gente pode ver que os resultados eram bem piores realmente. 2017 para cá, com a gestão da Rio Bravo tem melhorado bastante, você pode ver que ficou bem acima aqui o desempenho do IFIX,
e antes estava hora abaixo, hora acima do desempenho, estava ali pau a pau, né? E agora com a Rio Bravo deu uma melhorada. Aqui o patrimônio do fundo, certo? São 5 ativos, são 5 galpões localizados em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, como nós podemos ver, certo? Aqui são os imóveis que compõem o fundo. Okay? Esse aqui, com 44 mil metros quadrados, está localizado no Rio de Janeiro, que é o multimodal Duque de Caxias, está com uma taxa de ocupação de 74,6%, está com uma certa vacância. O International Business Park, que fica no Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, ele está com uma taxa de ocupação de 100%, certo? E o contrato é atípico. Foi uma operação de sale leaseback com a BRF. E ela assumiu um contrato de 120 meses, 10 anos. Ou seja, aqui você tem um aluguel garantido por 10 anos pelo menos, porque foi uma operação atípica que foi feita exclusivamente para a BRF. Então ela, como contrapartida, já fechou esse contrato de longo prazo. E a taxa de ocupação é 100%. Nós temos esse aqui, o Galpão de São Paulo, One Park, que fica em Ribeirão Pires, São Paulo. Taxa de ocupação 100% também, né? O contrato aqui é típico, não é atípico. Galpão de Guarulhos está com a taxa de ocupação de 100%, certo? Fica em Guarulhos. E nós temos o Centro Logístico Contagem, como nós mostramos lá, que está com a taxa de ocupação de 100%. E é um contrato na modalidade Build to Suit, ok? Que ele foi, que o locatário é Correios, foi um galpão construído para o Correios, né? Feito toda essa reforma. Em contrapartida foi feito um contrato de longo prazo, né? Um contrato atípico para garantir o retorno para o fundo. Então os contratos típicos e atípicos, como nós podemos ver, 52% de contratos típicos, 48% de contratos atípicos. Aqui os setores que investem, né? Aqui os indexadores dos contratos, os contratos são reajustados 52% pelo IPCA, pelo IGPM, como é padrão, normalmente se faz nos contratos típicos, e atípicos reajustados pelo IPCA, certo? 48%, 48%, certo? Os vencimentos dos contratos de locação, a grande maioria deles está acima de 2025. Nós temos 78% deles. Temos 19% para agora 2023, mas a grande maioria dos contratos acima de 2025, que dá uma boa segurança aí para o fundo, certo? Aqui ele compara a vacância em relação a regiões em outras regiões, de acordo com o tempo, do primeiro trimestre de 2020 para cá. Pode ver que a vacância tem ficado bem abaixo das outras regiões, do mercado em si. Quando a gente vai ver a região do Duque de Caxias, Anchieta, Guarulhos, Contagem, você pode ver que a vacância do fundo ainda é inferior a essas regiões, certo? E você vê que a vacância dessas regiões tem diminuído com o tempo também, certo? Agora uma observação, hoje a vacância está um pouquinho acima aqui do fundo, né? Da média do fundo, está um pouquinho acima aqui da Anchieta, São Paulo, está um pouquinho acima de Guarulhos, e está um pouquinho acima de Duque de Caxias. De Contagem, desculpa, porque eles botaram duas cores iguais. A vacância está um pouquinho acima, mas dentro da média aí. Até porque Duque de Caxias está com uma vacância bem superior. Então ele acaba ficando com uma boa média de vacância quando a gente considera a região. Bom, essas foram as principais informações sobre o fundo. É um fundo interessante, tem bons imóveis, tem contratos atípicos, tem pago bons dividendos e está com preço descontado. Então, uma oportunidade interessante aí para quem quer um bom FII de logística para entrar a um bom preço nesse momento. É um fundo interessante, com uma boa gestão, Rio Bravo, né? Uma gestão que tem vários fundos imobiliários listados. Então, um bom fundo aí, bacana, bem interessante. E é isso. Lembrando que nada do que for falado aqui é recomendação de investimento, mas a gente considera um fundo seguro, diversificado, com uma boa rentabilidade e uma boa gestão, certo? Então é isso, espero que tenham gostado. Não esquece de baixar o nosso e-book Manual dos Fundos Imobiliários, que lá nós ensinamos
muitas informações sobre fundos imobiliários para você que está aprendendo, tenho certeza que vai gostar. Então clique abaixo e baixa o nosso e-book Manual dos Fundos Imobiliários, beleza? Então é isso, grande abraço e até o próximo vídeo.